Bom dia, graça e paz. Mais uma vez, como prometido, um vídeo com a palavra de Deus, Bíblia pura, sem mistura, para trazer a vocês o alimento da parte do Senhor, um alimento espiritual, para trazer parte do conhecimento que Deus quer que saibamos. Amém? Vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças, Senhor, damos a Ti, exaltamos, bendizemos ao santo nome do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas. Pai, pedimos licença para entrar em Sua presença, para exaltar, bendizer e glorificar ao Teu santo nome, para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossos erros, nossos maus pensamentos, pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, porque a Sua vontade ela é perfeita e verdadeira e o Seu caminho é o único que leva à salvação e à vida eterna. Pai, abençoa nossos familiares, amigos e entes queridos, em nome de Jesus, e nos conduza, Pai. Nos abençoa e nos ensina a Te adorar em espírito e em verdade, e que esta palavra venha falar em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Me usa, Senhor, para tirarmos esse mau pensamento de tudo que é ruim, dessas coisas ruins, para que encontremos a felicidade no Senhor. Tira-nos, Senhor, do conforto da mesmice e nos coloca no confronto das mudanças para a sua honra e sua glória, em nome do Senhor Jesus e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos lá então. Hoje a palavra que eu trouxe para vocês se encontra no livro de Jó, capítulo 1, intitulada, mais uma vez, intitulada A Busca da Felicidade, como desde o início, nos outros vídeos, e sempre eu vou mencionar isso. A busca é pela felicidade. Qual felicidade? A plena, aquela que só se encontra em Jesus Cristo. Escrito está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Entendam isso. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Vamos dizer assim, era o Bill Gates daquela época, Era o Bill Gates daquela época em que não havia o cristianismo, mas o homem era rico, ele tinha dinheiro, o cara tinha posses. Se eu for colocar esses valores em cifras do mundo de hoje, ele seria muito mais rico do que Bill Gates. Mas enfim, esse não é o tema da nossa colocação. Vamos ao versículo no versículo de número 5. No versículo 5 do capítulo 1, sucedia, pois, que tendo decorrido a turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia bolos e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia. Jó continuamente. No versículo 6, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vamos fazer algumas correções aqui, para que eu possa entrar mais a fundo na palavra. Quando coloque os filhos, de Deus, nós entendemos que é Biné e Elohim. Só que a Bíblia, ela fala que veio também Satanás entre eles, É uma forma irônica no hebraico de dizer, Traduzindo seria Gan Ha Satan. É uma forma, é como se você fizesse uma reunião
na sua empresa, e você, anterior a isso, havia tido um sócio, não se deram bem, esse sócio quis tomar o seu lugar e tomar conta de toda a empresa, e você decidiu, ele era um sócio minoritário, você era majoritário, você decidiu encerrar a sociedade e comprou a parte dele, pegou a parte dele. E numa festa na empresa, esse sócio decide aparecer do nada lá. Aí você vai falar para os amigos, eu fiz uma festa lá na empresa e tal, convidei todos os funcionários, alguns ex-funcionários que eram bons, familiares e tudo, e veio também o meu ex-sócio, você acredita? Seria mais ou menos isso. É uma forma meio que irônica. E aí você vai no versículo 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Vamos entender esse de onde vens, né? Veio também Satanás, né? É o irônico, né? É o Gan Ha Satan. Ou, se você quiser, de uma forma melhor, na gramática hebraica não se usa o artigo para nome próprio. Então o Ra seria igual a o. Exemplo, o Satanás. Então o correto aqui seria dizer, veio também o Satanás. Então esse Satanás aqui na Bíblia está com letra maiúscula. Deveria ser com letra minúscula. Mas enfim, né, é só uma observação, porque daqui vai partir uma situação. Para aquela época, o que nós entendemos aqui é que Satanás, ele foi até Jesus Cristo, ele foi numa qualidade de dono da terra. Por quê? Porque ele se colocava como dono da terra. Era como se ele estivesse tendo uso capião da terra. Por quê? Na queda do casal adâmico, Satanás deixa, o casal adâmico deixa de possuir a terra e passa a ser de Satanás, que foi um dos anjos, né? Foi quem criou toda a rebelião. E quando ele vai questionar a Deus, que ele vai lá junto, ele vai como dono da terra. E Deus fala para ele, de onde vens? E ele responde, né? Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? É uma conversa meio que tipo, digamos assim, recíproca, amigável e respeitosa. Porém, qualquer um sabe que Deus tinha poder para, arrebentar Satanás lá de cima, descer o cacete e falar, seu lugar não é aqui, vai para se lascar lá para baixo, que aqui é só quem é meu chegado. Mas, né, seguindo, Deus foi educado. E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear sobre ela. Em Gênesis 3, 8 e no 2 Samuel 11, 2, nós vamos ver que é uma situação onde a Bíblia cita outros reis, como o rei Davi, que ele passeava pelo pátio do castelo dele, né, do reino dele. Você vai ver que, por exemplo, na selva, na África, o leão alfa, que é o rei, ele tem o grupo dele, que ele é o rei, mas só que ele costuma não ficar muito, ele fica passeando de redor a sua área e demarcando ela para que ninguém invada, porque ele é o rei, ele é quem manda. E Satanás fazia mais ou menos isso. Ele estava lá rodeando a terra, passeando por ela. Só que ele foi até Jesus Cristo, meio que até Deus, Jesus Cristo, meio que numa forma tipo, seguinte, tem um cara lá embaixo lá, a terra é minha, eu mando lá embaixo, tem um cara lá que você fica abençoando ele, dando tudo do bom, do melhor para ele, eu não consigo tocar nele, né? E você vai ver isso logo em seguida. Quando Satanás cita, né, e fala para Deus, ele fala assim, porventura não o cercaste tu de bens, e ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra da sua mão abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Isso no versículo 10 e 11. Entende que Satanás, ele vai lá questionar a Deus, pô. Você fica cercando o cara de bens lá. Como é que eu vou tocar nele? Ele é lógico que ele vai te obedecer. Mas Deus, ele não se desvia dos seus princípios. Quais são os princípios de Deus? O livre-arbítrio. Satanás teve o livre-arbítrio, usou ele de uma forma incorreta, colheu o que plantou,
caiu. Só que Jó, ele decidiu obedecer a Deus. E Satanás, ele é astuto, ele é malandro, é o típico sem vergonha que não vai assumir que Deus está correto, que Deus está certo, porque ele tem uma lei que diz que a pessoa tem o livre-arbítrio para escolher o que fazer ou não. Então, Satanás questiona a Deus sobre isso e fala: Jó só te obedece porque você abençoa ele. Tira tudo que ele tem que eu quero ver. E aí Deus fala: não, então eu vou, tá autorizado, vai lá, desce o cacete, tira tudo que ele tem, só não toca nele. Tira tudo que ele, mas não toca no meu servo. Porque é meio que, e dá a impressão com essa história toda que existe uma panelinha ali dos filhos de Deus. Deus escolhe os seus para aquela panelinha que ninguém toca. E a coisa não é bem assim. Entrando na palavra, nós vamos entender que no versículo 3 do capítulo 1, olha só que interessante, ó, cita todos os bens que Jó tinha. E eram muitos. E aí você vai observar que Jó, ele entendia que o seu maior bem não era o que ele tinha, mas sim o que ele... Não era o que ele possuía, mas sim o que ele tinha, né? Veja bem essa palavra, grava isso. Não é o que ele possuía, mas sim o que ele tinha, que era a família dele, os filhos, a esposa. E interessante que a família de Jó visitava ele constantemente, os filhos tinham festa, tinham tudo aquilo, e num determinado dia Deus permite que Satanás vá lá e faz tudo aquilo, porque Satanás não ia assumir que a lei de Deus ela é perfeita com seu livre-arbítrio. E falava: não tem esse negócio do Satanás, meio que dizer para Jesus assim, ó, não tem nada a ver com esse negócio de livre-arbítrio, não. O negócio aqui é o seguinte: você está puxando sardinha para o lado do Jó, porque ele fica, né, te obedecendo. E é um pro lado do outro. Tira tudo que ele tem que eu vou te provar que ele não vai te adorar. E Deus fala: vai lá então, toca. E Satanás vai lá e começa. Dentro de 24 horas, a chinela canta, o pau come. É fogo que cai do céu, é casa que cai. Eles estavam reunidos. De uma vez só, morreu todos os filhos de Jó, que eram 10. Ou seja, 7 homens e 3 mulheres. E era recado em cima de recado. Fulano morreu, caiu fulano, morreu, perdeu. Em 24 horas ele perdeu tudo. O que nós entendemos é que Deus ele não castiga ninguém nesse sentido. Na verdade, tudo é uma colheita daquilo que você planta. Ou seja, Deus não obriga você a plantar nada. Ele simplesmente fala: a colheita ela é uma lei, ela é severa. Tudo que você plantar, você vai colher. E o que eu entendo aqui é que Jó, ele plantava obediência, amor, respeito, reciprocidade às leis de Deus. E ele colhia bons frutos. Mas Satanás não ia jamais assumir que Jó estava colhendo bons frutos por estar obedecendo a Deus. E Satanás simplesmente falou: não, você está abençoando ele para que ele fique te obedecendo, para que eu não toque nele. Porque como que eu vou tocar numa pessoa que está sendo abençoada? E aí, entendemos que desde a antiguidade existe uma teologia do resultado positivo. Isso desde o Antigo Testamento. Ou seja, se você for observar ali na antiguidade, você vai ver que muitas não se otorgava a ninguém o direito de estar errado, mas sim de ter cometido o erro e que por isso estava pagando um preço por aquilo. Ou seja, nós vemos Davi, né, quando ele cometeu o erro, Abraão, né, que não viu a terra, não entrou na terra prometida, e você vê vários, Jacó, Isaac, sua esposa, todos eles ali não pagaram um preço porque cometeram um erro muito grande. Então a própria Bíblia ela acaba nos dando um embasamento dessa teologia do positivismo, de que se você está pagando um preço é porque você errou. Aparentemente a Bíblia dá isso, mas se você vai mais a fundo você vai entender que não é. Em 24 horas houve muitos mensageiros que trouxeram notícias ruins a Jó. Notícias que assim,
qualquer pessoa na situação de Jó falaria, caramba, meu, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Porque tudo está dando errado, tudo está dando errado. Qualquer pessoa se perguntaria isso, tá entendendo? Qualquer pessoa se perguntaria isso. Onde foi que eu errei? Por que que tudo está acontecendo comigo? O que mais existe hoje em dia são pessoas, tanto no mundo cristão quanto fora dele, que está ali vivendo uma vida que fala, caramba, meu, onde eu errei? Por que que tudo isso de ruim está acontecendo comigo? É só coisa ruim, só coisa ruim. E são experiências que são ruins, muitas vezes é apenas uma colheita, outras vezes não, e que você está acumulando experiência. Óbvio que se você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim, isso é óbvio. E que se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas, olhando profundamente na Bíblia, pode ser também que você colha coisas ruins de coisas boas, como uma forma de amadurecimento. São aquelas pessoas que são escolhidas por Deus, não todo mundo. Então vamos lá, no capítulo 4, nós vamos aqui direto no capítulo 4, voltando aqui, para não perder o fio da ninhada, no capítulo 2, a própria mulher de Jó, né, no capítulo 2, no versículo de número 9, ela fala assim, então sua mulher lhe diz, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Gente, vou dizer para você, aparentemente dá a impressão que essa esposa era meia da pá virada. Mas se você olhar o casamento, o que é, né, que fala lá, olha, até que a morte os separe, quantas pessoas hoje em dia não têm o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, o seu próprio filho, que está deitado numa cama de hospital, em fase terminal de câncer, numa doença que às vezes é essa Covid, que nem pode ver o filho, que está lá sofrendo, e a mãe pensa e fala, meu Deus, ao invés dele estar sofrendo assim tanto, leva logo. E a mulher, é aquela história, a mulher não aguentava ver o marido sofrendo. Está entendendo? Porque eu já vi muitos marido ou mesmo esposa falam assim, eu te amo tanto, 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 que eu não quero ver você sofrendo, então eu prefiro eu levar a alça do seu caixão, eu velhinha, do que você ter que levar a minha, porque quem sofre é quem fica, quem morre vai adormecer e na volta de Jesus levanta, ou vai para o inferno, ou vai para o céu, e aí é outra história. Só que, enfim, ela falou isso, mas só que Jó disse a ela, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, Jó, mesmo diante dessa situação, ele fala, meu, calma aí, eu entendo você, esposa, está comigo, eu sei que você está sofrendo junto comigo e você não está aguentando ver eu sofrer. Mas, meu, segura o freio da tua língua aí, não estou falando essas besteiras, você está falando mal contra um Deus, você está murmurando, isso não é legal. Nós precisamos entender o porquê que tudo está acontecendo. Eu preciso entender onde foi que eu errei, porque eu preciso corrigir. E esse é o fundamento da coisa. Seguindo adiante, no capítulo 4, foi quando, mesmo no capítulo 2, você vai ver no versículo 11, que ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. Isso. Vieram esses 3 amigos, ou seja, viajaram 7 dias e passaram 7 dias com Jó. Rasgaram a roupa do próprio corpo, vestiram roupa de saco, choraram juntos, sofreram juntos, oraram, e foram conversar com Jó. E aí você vai no capítulo 4, já no capítulo 4, no versículo 1, e os próprios amigos começam a meio que questionar Jó. Tá entendendo? É aquilo que eu falei para você, a teologia do positivismo. Se você está sofrendo alguma coisa é porque você errou. Nem sempre é isso. Então, o próprio Elifaz, ele repreende Jó. Então, respondeu Elifaz, o temanita, e disse, se intentarmos falar-te, enfardar-lhe-ás, mas quem poderá conter as palavras? Ele mesmo falando a Jó. E é uma situação que
como que eu vou dizer? A folha travou aqui, calma aí. Isso, é uma situação que é complicada, porque ele veio para ajudar. É um amigo que veio para ajudar, mas ele estava ali numa situação que ele queria ajudar, mas é aquele amigo que eu quero ajudar, mas eu quero achar onde você errou, porque você está dentro do problema, eu estou de fora. É aquela história, né? Você convida o seu melhor amigo para ir almoçar, sua amiga, e você não vai enxergar o resto da salada no seu dente, que vai enxergar o seu amigo, que está na sua frente. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu prefiro ter um inimigo declarado que fala que não gosta de mim, que não me suporta para que eu ore por ele, mas eu tenho certeza que esse meu inimigo declarado, ele vai falar todos os meus defeitos. O dia que nós sentar para conversar, ele não vai medir palavras para falar o seu defeito para mim. Os meus defeitos para mim. E é onde eu preciso ficar atento com o que ele fala, para que eu entenda que ele está sendo sincero, porque ele é meu inimigo, e ele está enxergando os meus defeitos. Ou seja, se for para mim ter um amigo, que seja um amigo sincero, que eu sofra com as palavras de um amigo sincero, porque quer o meu bem, tá falando, olha, tá acontecendo tal coisa com você, porque você, olha, eu tô de fora, eu enxerguei isso. Então, para enxergar a sujeira no seu dente da salada, é quem está na sua frente, é o seu melhor amigo ou inimigo. Posteriormente, um espelho. Mas ninguém olha no espelho e fala, olha, hoje eu errei, olha, hoje eu dei mancada, eu tratei mal minha esposa, eu tratei mal meu marido, eu tratei mal meu... Não, raramente. Precisa de muita maturidade para isso. Normalmente é um amigo que vem e conversa. Então, seguindo, eis que ele faz, né? Ele fala para Jó, ele tentando conversar com Jó, ele fala: eis que ensinaste a muitos e forçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificante. Mas agora a ti vem e te enfadas? E tocando-te a ti, te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus, tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. O Elifaz está dizendo aqui para Jó: Jó, presta atenção, meu querido. Tu falou, orou pelos seus filhos, queimou o holocausto pelos pecados, ensinou as pessoas. Está na hora de você falar com você mesmo, meu querido. Está na hora de você olhar para dentro de você e falar desse Deus maravilhoso. Se ele está te castigando, você fez alguma coisa errada. Você precisa olhar para dentro de você e tentar compreender os mandamentos de Deus e falar onde foi que eu errei. Não diferente de Elifaz, vem outro amigo, né? No capítulo, qual que é o outro amigo? No capítulo 8, se não me falha a memória. Esse aqui não. E vem um outro amigo de Elifaz, no capítulo 8, tá aqui que eu deixei tudo marcado. Tá, né, justo, cadê? No capítulo 8, vem Bildade. E Bildade, ele chega para Jó e praticamente fala a mesma coisa. Então respondeu Bildade, o suíta, e diz: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria o teu Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ele está dizendo aqui, Deus não faz acepção de pessoas, só que Deus também não muda o seu panorama. Você tinha o livre-arbítrio, tu errou, tu deu mancada. Você precisa se corrigir. Deus não está. Você precisa olhar onde você errou. Você errou. Veio ele também com a mesma história. E aí nós vamos também no capítulo de número 11 de Jó, no versículo 4. No capítulo 11, no versículo 4, Zofar, né? O terceiro amigo, ele vem: pois tu dissestes a minha doutrina é pura, limpa, sou aos teus olhos. Está dizendo assim, você estava aí clamando esse Deus, falando que ele era bom, isso, aquilo, outro. Isso aí está aí se lascando, você fez alguma coisa errada. Então os três amigos vieram com essa história: olha, você errou, você contemplou de uma forma diferente essa situação.
E aí é que entra uma história, porque vejam só, eram 3 amigos, entende isso? Pega isso aí, pega agora comigo esse mistério, que agora o negócio começa a estreitar. Que maçui de maçui. Deus seja louvado. Foram 3 amigos, veja bem, hoje em dia, quem é a pessoa que está se lascando, está comendo da banda ruim, está vivendo uma vida difícil, que estava acostumada a dar banquete, churrasco, festa no fim de semana em casa, mostrando uma vida maravilhosa, carro na garagem, tudo. E da noite pro dia, 24 horas, perde tudo. E os amigos continuam frequentando a casa dele, vai lá, ou tá precisando de alguma coisa. Vamos falar da pandemia. Quantos e quantos aí que eram de classe média, média baixa, pessoas que ganhavam aí seus 5, 8 mil por mês, da noite pro dia passou a ganhar R$1.000, R$600, um auxílio emergencial. E cadê aqueles seus amigos que iam lá? E digo mais, é nessas horas que você sabe quem é seu amigo. Mas mesmo um amigo que vem às vezes ajudar, ele acaba atrapalhando. Porque os amigos vieram para ajudar Jó. Os 3 questionaram a Jó. Você errou, você fez alguma coisa errada, você precisa se achegar a esse Deus, ao nosso Deus de Israel, e falar com ele. Olha, onde foi que eu errei? Você errou, você precisa olhar. Você está sendo incoerente. Você deu alguma mancada e não quer enxergar. Você está sendo egoísta. E eles começaram a colocar a culpa no próprio Jó. E dizer, Deus não ia mudar, não. É você o errado, é você o errado. Porque eles não compreendiam o plano de Deus. E eu digo para você, quantas vezes tem pessoas com problema dentro do casamento? Pessoas com problema dentro do casamento, é esposa, é marido, e vai buscar conselhos com os amigos mais próximos. Normalmente, quem são os amigos mais próximos? É um ou outro amigo do trabalho, ou a mãe ou o pai. E muitas vezes a mãe e o pai vêm de um casamento conturbado, de uma família dilacerada, onde o tio separou, saiu com uma mulher, a tia traiu o marido com um primo. É aquela bagunça toda. E a mãe ou o pai chega e fala, filho, é o seguinte, ninguém é obrigado a viver com ninguém não. Se ele não tá bom, larga ele e arruma outro. Porque é o conselho mais prático, o mais fácil. Como é que você vai chegar para uma pessoa que está vivendo um casamento conturbado, que está numa crise conjugal, que está numa crise com o próprio filho, com o filho nas drogas, com o filho no alcoolismo, na pedra, na rocha, chapando o globo, chegando de madrugada 5, 6 da manhã igual um zumbi, né? The Walking Dead, e tá chapando geral. Como é que você próprio vai chegar para o seu amigo e falar, ó, seguinte... O errado foi você. Você está errado. Você tem que ver os seus conceitos. Mas muitas vezes o conselho vem de forma errada. Larga esse filho. Isso aí não tem mais jeito, não. Larga esse marido. Larga essa mulher. Ela só está com você por causa disso, daquilo outro. Ele só está com você porque você vem de boa família. Vai viver sua vida. Casamento não presta. Esse é o tipo de conselho. Mas quando você dobra o joelho e vai buscar com Deus, Deus traz a verdade. E vai muito mais além. Vamos seguindo na palavra que o negócio só estreita. No capítulo, no 11, do 11 agora, a gente vai pular direto para o... Nós vamos pular agora do capítulo 11, nós vamos pular direto para o capítulo 32. No capítulo 32, olha só, vamos comigo, segue nessa benção aqui. No 32, você vai notar uma grande diferença. Capítulo 32. Entende? Vamos entender esse parangolé aqui, que a conversa é séria. Eu não estou aqui para ficar passando conversa bonita, não. Vamos falar reto, o negócio é isso. Muitas vezes... As pessoas que vão vir para ajudar você são os mais próximos, os mais velhos. Quem de você não busca conselho com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó? E normalmente o seu avô, sua avó, sua mãe viveu um casamento conturbado. E ela vai falar, ou ele vai falar a você, para você fazer aquilo que ele não teve coragem de fazer, de separar, de largar. Porque é o mais fácil.
E aqui não foi diferente, vieram os 3 amigos. Só que em seguida, a Bíblia, ela dá essa desenrolada, no capítulo 32, parece que existia um quarto amigo que estava nas imediações ali, ouvindo toda a conversa. E ele esperou levou a etiqueta de época e falou, olha, fala os mais velhos primeiro, depois os mais novos. E o nome dele era Eliú. E ele vem e repreende Jó e os seus 3 amigos. Olha só esse Eliú. Ele está lá de quebradinha, no canto, escutou tudo, falou, agora eu posso falar? Jó falou, filho, já apanhei desses 3 aqui, sem saber por quê. O que é mais uma flecha? Pode vir, manda aí nos meus peitos. E Eliú veio com os 2 pés no peito de Jó e dos amigos. Veja só o versículo 1. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo os seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. E esse amigo veio e falou, olha, é o seguinte, Jó, entende o que eu vou te falar. Você e seus amigos aí estão se colocando acima de Deus. Porque vocês estão procurando um motivo, mas até agora ninguém falou com Deus. Ninguém achou nada. E Jó fala... Perdão, com licença. E Jó fala com ele e fala, olha, o negócio está estreito. Está doloroso, já perdi tudo, estou lascado. Já orei, já falei com Deus e não recebi resposta nenhuma. Deus não falou nada. Me veio essas 3 bênçãos aqui que eu pensei, eu sei que são meus amigos, tentaram me ajudar, tinham boas intenções, mas só pioraram a situação. E pelo que você está falando aí, tá eles errados, tá eu errado, tá todo mundo errado, Deus está certo? E Eliú fala, não, é isso mesmo. Vocês estão se achando mais que Deus, vocês precisam buscar o negócio. É uma situação que precisa ser ponderada. Precisa. Porque você precisa entender, compreender o seu erro. Você está nessa vida lascada porque você teve a permissão de Deus, Deus permitiu isso acontecer com você, para que você passasse a um novo estágio da sua vida com Deus, para que você passasse uma nova fase desse game da vida? Ou você está passando por tudo isso porque você plantou e está colhendo? E eu não estou dizendo que é A nem B, é uma questão que é necessário você olhar no espelho e também ouvir um amigo falar, onde foi que eu errei? E às vezes esse amigo é o mais prejudicado. Pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa. Filho, vem cá, filho, vamos conversar aqui. Fala, pai. Pô, você fica aí chapando globo, usando droga, doidão, pai, sabe por quê? A única maneira que eu tenho de receber sua atenção é quando eu chego doidão. Que é quando mesmo brigando comigo, você me dá atenção. Mãe, a única maneira que eu tenho de chamar a sua atenção é quando eu faço coisa errada. Porque quando eu tô todo certinho, você fica aí batendo perna. Você sai de um dia e chega no outro. Eu não consigo sentar com você para assistir um filme. Você não conversa comigo de mãe para filho, me dá um... não recebo um elogio seu. Então, quando eu faço coisa errada, eu recebo sua atenção. Tá entendendo? É aquele marido que está acostumado a fazer as coisas tudo certinho, faz tudo certinho, quebra, vai lá, arruma, se desdobra em 10 para manter a casa em dia, não deixa faltar nada para a esposa, para os filhos, e nunca recebe um elogio. Mas eu não tenho que elogiar meu marido, eu não tenho que elogiar minha esposa. Como não, Como não? Se numa empresa, tem empresa aí que além de elogiar, dá uma porcentagem nos lucros, porque é uma forma deles agradecer um empenho do funcionário para com a empresa, e você acha que você não precisa elogiar o seu marido, a sua esposa? Gente, isso está na raiz do ser humano. Quando uma criancinha ali, 4, 5 anos, faz uma coisa certa e ela não recebe elogio, ela é sincera, ela fala, mãe, eu fiz aquilo ali tudo certinho, você nem falou que eu acertei, né? Aí você vai reclamar como? Então, muitas vezes, precisa de uma conversa, alguém próximo ou mesmo com a pessoa prejudicada. Você está reclamando aí que seu casamento está acabando, mas você não consegue enxergar os seus próprios erros. Você não consegue enxergar a salada no seu dente.
E se alguém vier, pode ser o seu melhor amigo falar assim, ó, tem uma salada aí no seu dente. Você troca de amigo, porque tem pessoas que são especialistas em trocar, em mudar, em se transformar. Mas é uma transformação que não agrada a Deus. É aquela pessoa que vai para a igreja e o pastor coloca uma pregação a fundo, uma pregação de transformação para tirar do conforto da mesmice, para levar para o confronto da mudança, e a pessoa fala, tá aí. Vou mudar, mas não é ela que vai mudar não, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de pastor, esse pastor é maluco, falando essas besteiras, eu não vim aqui para ouvir isso, se eu ficar aqui eu vou arrumar briga com ele. É aquela esposa que o marido senta com ela e fala, olha, as coisas não tá legal, a gente precisa... Ah, então eu vou trocar de marido. Ou aquele marido que a esposa tá quieta, em casa, calada, há semanas sem nem dirigir a palavra para ele, porque não aguenta, já cansou, e ele, não, a errada é ela que não quer falar comigo, porque não consegue olhar para ele e ver os próprios erros. Então tem pessoas aí, que assim como Eliú está dizendo, só aceitam a mudança se for para melhorar. Melhorar o quê? Melhorar o estilo de vida, melhorar o que já tem. Mas se for para eu abrir mão do que eu já tenho, para mim lá na frente melhorar, eu não vou. Eu não vou. É pessoas que mudam de igreja, é pessoas que mudam até de família, mudam de marido. Tem pessoas que abrem mão até dos próprios filhos, porque se colocam acima de tudo. São pessoas que nunca erram, pessoas que não cometem erro. Olha, fulano errou comigo, veio pedir perdão. Quem perdoa é Deus, eu não perdoo ninguém. A amizade é pra lá de mim. Que isso? Que isso? Que mundo é esse? Só que o próprio Deus falou que Jó era um homem reto, temente a Deus, e ele estava passando por tudo isso. Então tem que olhar para dentro de si e falar, por que eu estou passando por tudo isso? Se foi eu que semeei, eu vou colher. Mas eu vou orar para Deus mostrar onde que eu errei, porque eu preciso mudar. Porque eu não quero passar por isso. Agora, se você olhou para dentro de você, perguntou para os amigos, para os filhos, tá tudo perfeito, todo mundo fala super bem de você, e você tá se lascando, tu tá numa fase de melhoramento. Porque Deus tira bênçãos até de desgraça. Então daí tu vai passar para um novo jogo, para um novo game, uma nova fase na sua vida. E vou dizer mais, se você tem chamado de Deus, pode fugir, meu querido. Você pode fugir, pode fazer curva, pode ir para onde você quiser. Ele vai pegar você na curva. Vai pegar você na curva. Saindo do capítulo 32, nós estamos no capítulo de número 32, nós vamos mais adiante no capítulo de número 38. Depois que depois que o quarto amigo chega para Jó e faz esse tipo de comentário, no capítulo 32, Eliú, Jó vai fazer uma oração mais profunda, né? Ele vai mais profundamente. E Deus responde a Jó, lá no 38, e mostra-lhe sua grandeza e sua sabedoria. Entende? Às vezes, para corrigir um erro, é necessário alguém mostrar a salada no seu dente. Só que é o seguinte, meu querido, minha querida, eu vou falar porque tem que ser dito. Uma coisa é você perguntar para o seu amigo fala, ó, vamos orar que Deus vai mostrar. Ou Deus mandar alguém falar para você, Deus usar um profeta. Agora entende, Deus usa profeta, Deus usa um monte de gente para falar onde você está errando. E nem assim você escutou, meu querido? Se tu já estava colhendo coisa ruim, não se entristeça se o negócio só piorar. Agora, nesse caso, no capítulo 38, Deus se achega a Jó e fala, Jó, vem cá, meu querido. Senta aqui e vamos trocar uma ideia de pé de orelha, só nós dois. Eu, você e eu. Para você entender como é que é esse para-mulher. E Jó fala, beleza, eu orei, ele vai responder, estamos juntos, estou dentro, vamos fechar esse negócio. E Deus responde. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de redemoinho, e disse, quem é este
que escurece o conselho com palavras sem conhecimento. Agora, cinge os teus lombos como homens e perguntar-te-ei eu, tu, responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Deus chegou mais ou menos assim para Jó: é o seguinte, Jó, você vai ficar me questionando aí? Beleza, mas você vai ouvir a mim. Esses seus amigos aí só falam besteira. Quem manda nesse negócio aqui sou eu. Eu que estabeleci a regra, o livre-arbítrio. Então, se você procurou e não achou motivos para você estar passando pelo que está passando, eu sou o Deus de todas as coisas, meu querido. Eu sou o Deus de todas as coisas. Está aqui. Entenda que a mesma linha de raciocínio do Eliú era a linha daquela para Davi, Abraão, Jacó, Isaac e Rebeca, né? Ficaram longe, a Rebeca mesmo ficou longe do seu filho, ou mesmo Adão e Eva, né? Todos todos tiveram ação e reação. E em Apocalipse, no capítulo 2, né, tá lá escrito: lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Esse texto, ele é um texto que ele está mandando você trabalhar a conversão, corrigir. Ele está mandando você tentar entender o que está acontecendo. E se não houver erros, se você não cometeu erros, entender que Deus está trabalhando na sua vida. Até que no capítulo 38, Deus fala com Jó, e Deus fala: Jó, é isso aqui, meu, quem manda sou eu. Eu sei de tudo isso. Você acha que por ser obediente pode questionar a mim? Olha, Deus está no controle. Deus ele está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. No exemplo, né, na mulher adúltera de João, capítulo 8, ela tinha tudo para morrer, para ser executada na base da pedrada. E ela saiu de lá ilesa, ela recebeu uma nova chance. Eu não estou dizendo aqui que, como em João, no capítulo 8, a prostituta, ela ficou ilesa, ela não colheu frutos do que ela fez. Provavelmente ela passou um bom tempo sendo mal olhada pelas pessoas, um bom tempo tinha as pessoas se mantendo à distância, um bom tempo ali para achar um marido, mas assim, ela se livrou da morte e recebeu uma nova chance. Quando você apronta algo muito feio, se você analisar na sua retrospectiva e você achar erros cometidos por você, e você no seu íntimo, no seu profundo, decidir mudar tudo isso, beleza, é uma nova fase. Você vai esquecer os passados, aceitei a Jesus, vou mudar. Lógico, terão frutos que você vai colher de tudo isso. Talvez pela misericórdia de Deus não, mas muito provavelmente sim. Deus, quando ele se achega a Jó, ele cala a boca de todo mundo. E você vai mais adiante, no capítulo 42, no versículo 7 e 8, olha que palavra fenomenal. No 7 e no 8, Deus manda amigos de Jó, olha só, olha o título: Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Aquele camarada que estava lá, filho, todo lascado, magrinho, perdeu os filhos, perdeu tudo, estava com a mão na frente e outra atrás. Agora Deus manda aqueles amigos que foram lá apontar o dedo para ele e falar: ó, você é o culpado de tudo. Vão lá orar, falar com ele, apresentar o holocausto para que eu perdoe você, porque vocês fizeram coisa errada.
Os amigos de Jó, que estavam tudo bonitinho, cheio de polpa, nós não erramos, nós viemos aqui, nós vamos ajudar você, mas nós vamos apontar o seu erro e tal. Nós estamos tentando ajudar, porque é isso, é a teologia do positivismo, é achar que tudo tem que ter um motivo. Às vezes não, meu querido, às vezes tudo isso que você está passando é algo que Deus permitiu para que você passe uma nova fase, para que você tenha um amadurecimento, para que você se transforme um cristão melhor, uma pessoa melhor. E para haver mudança, tem que sair do conforto da mesmice. Eu não conheço ninguém que houve mudança, que saiu do ótimo, maravilhoso, direto para o esplendoroso. Tem uma fase de preparação. O próprio José do Egito, olha a situação, a história dele. Então, no versículo 7 do capítulo 42, está aqui, ó. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Tamanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falasse de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus chamou a atenção de Jó, porque Jó ficava questionando a Deus. Por que de tudo isso? Por quê? Meu querido, olha para dentro de você. Tu tá certinho. Você está certinha. Tá adorando a Jesus. Tá buscando a Ele. Tá lendo a palavra. Tá pregando. Tá fazendo vídeo. Tá indo adorar. Diante de dor, disso, daquilo, outro. E não achou erro nenhum seu. Ninguém mostrou nada. E Deus está em silêncio? Toca o enterro, fica em silêncio, que lá na frente você vai ser encontrada pela graça do Senhor. Você está passando por prova. E não precisa ficar subindo no altar da igreja, no púlpito, falar que você está no deserto. Ninguém quer saber que você está no deserto, não, minha querida. O deserto é o momento entre você e Deus, é só você e Ele. É o momento de você ganhar intimidade com Deus, aprender a falar com Deus. Quando falar com Deus, porque Deus vai ensinar você no deserto a andar com as pernas. Vai ter momentos na sua vida no deserto que Deus não vai falar nada. Sabe por quê? É aquele sargento que ensina o soldado a guerrear, só que chega um momento na guerra que ele fala: eu ensinei tudo que você precisava, agora você precisa tomar suas decisões. Caso errar, eu corrijo, mas vai, anda com as pernas. Então, os amigos de Jó vão lá, olha só, Jó que era o lascado, magrinho, zoado, todo cheio de ferida, coçando com telha, que estava ali, foi quem orou por eles. E digo mais, se você vai ver também no capítulo 42, no versículo 10, olha só, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que ele antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, no versículo 10, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E todas as famílias, todo mundo voltaram para Jó e tal. Você vai ver também no versículo 12, né? Olha só que interessante. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Grava isso. Lembra? No início, que eu falei com vocês, que existiam os bens de Jó, mas aquilo que ele mais amava e que ele tinha mais valor era a própria família e os filhos. Por que que Deus, no final, no último capítulo, ele dá tudo em dobro a Jó, que Jó havia perdido, mas ele não dá os filhos em dobro? Ou seja, Jó tinha 7 homens e 3 mulheres, Deus dá a Jó 7 homens e 3 mulheres. Por quê? A resposta ela é bem simples.
Entenda uma coisa, Jó ele era reto. E ele escolheu o caminho da obediência, e com isso os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E o máximo que o diabo faz é acampar de redor. E Satanás questiona a Deus, mas não dá crédito a Deus e aos mandamentos de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Porque Satanás ele é perito nessas coisas. Ele é perito nessas coisas. E digo mais a vocês. No versículo 12 e 13, agora, as respostas da qual deles era o errado e mais. Jó não teve 20 filhos, Jó teve 10. Satanás teve que pedir permissão a Deus para tocar na vida de um servo obediente. E aí você está sendo tocado por Deus. Entende isso? Você está sendo tocado por Deus porque Ele permitiu ou porque você plantou isso? Entende isso? Jó recebeu tudo em dobro. 2 vezes mais. Só que os filhos dele, que eram 10, ele recebeu mais 10. O que ele perdeu, perdeu. Sabe por quê? 3 coisas você vai aprender com tudo isso. Primeiro, adorar a Deus sobre todas as coisas. Toma cuidado quando você pede para Deus ensinar você a adorá-lo em espírito e em verdade. Ele pode tirar tudo aquilo que você mais ama para ver se você vai o amar a si mesmo. E Jó não pediu nada disso, ele o adorava. Mas Satanás questionou a Deus, porque Satanás não podia dar crédito a Deus pelo mandamento, a lei do livre-arbítrio e a lei da semeadura. Ele não podia falar, Deus, você está certo. Não. Ele foi olhar os hortos, mas Deus falou, pode ir lá, filho. Meu servo Jó, fecha comigo. E fechou. Jó perdeu tudo, recebeu tudo em dobro, mas os filhos não recebeu, porque os filhos não eram de Jó, não eram de sua esposa. Os filhos são de Deus, todos nós pertencemos a Deus. Os nossos filhos é uma incumbência que nós recebemos de Deus para criá-los. Depois de 18, 20 anos, eles respondem para Deus pelos seus atos. Eu vejo muito pai, muita mãe aí que cria os filhos para si, não estou julgando. Mas são pessoas que quando a mãe morre, o filho entra em depressão, não consegue viver uma vida sem a mãe, sem o pai. Ah, é amor? Não, é idolatria, é dependência. Precisamos criar os nossos filhos para serem felizes também longe da gente. Entender que um dia nós vamos morrer, que nós vamos para a glória e que eles vão ter que saber andar com as próprias pernas. Está aqui meu filho na minha frente, é o meu auxiliar técnico de hoje. Ele sabe disso, eu ensino ele, vocês têm que aprender. Tem filhos aí que morrem pelos pais, pelas mães. É errado não, mas tudo tem um limite. E Jó não tinha esse apego todo com os filhos. Ele perdeu os 10 filhos. E Deus deu novamente 10 filhos a ele. Mas não deu 20, porque os filhos não eram dele. Vão encontrar na glória? Provavelmente. Mas os filhos não eram dele. E digo mais. Entenda uma coisa. Não vem falar para mim que a mulher de Jó não prestava porque ela mandou ele morrer, porque ela queria separar e arrumar outro macho, não. Porque é o que eu tenho visto muito hoje em dia aí, principalmente agora nessa pandemia, e tenho ouvido falar, é de muita esposa, e eu vou colocar nesse contexto esposa, mas é esposa também, vou colocar porque está na Bíblia, a esposa de Jó. Tem muita esposa aí que o marido perdeu tudo, tá com a mão na frente e outra atrás, faliu a empresa. E de quebra, ganhou um par de pé no traseiro da esposa. A esposa e o esposo, né, em muitos casos também, muitos maridos também, entrou com parceria. Um entrou com traseiro, o outro entrou com pé. Entendeu? Então, assim, diante dessa pandemia aí, muitos casamentos se acabaram. Por quê? Não estavam na rocha. Estavam baseados em bens materiais. E o maior bem de Jó, material, sim, era o que ele tinha. Mas a sua maior herança eram os seus filhos, a sua família. E Deus devolveu exatamente a mesma coisa. Mas não o dobro, porque não era propriedade dele. Então entendam que a primeira lição que você tem que aprender no livro de Jó é adorar a Deus em espírito e em verdade de todas as formas possíveis. Aconteça o que acontecer.
Somente a Deus adorará. E segundo, quando estiver acontecendo alguma coisa de errada com você, entenda e procure saber, é permissão de Deus ou é permissão sua? E terceiro e último, Deus está no comando de tudo. Nada vem para ficar. Se você está sofrendo, se você está no deserto, tenha certeza que uma hora isso vai acabar. E ficarão bons frutos. Porque o Senhor que eu sirvo, Ele é o Senhor dos exércitos. É o Criador do céu e da terra e tudo que nela há. É o Senhor de Abraão, de Jacó e de Isaac. E se você que está aí assistindo esse vídeo, entendeu que tocou em você, que você está como Davi, ou como Jacó, ou como a sunamita, que você errou, feche os olhos, peça perdão a Deus, entrega a sua vida na mão dele, peça a Deus uma transformação, reconheça o seu erro, peça um renovo. Eu não estou aqui pregando placa de igreja, não. Vai procurar a igreja que você se sinta bem, feliz. Ore a Deus, Ele vai mostrar uma igreja que você é para ir lá. Eu estou falando de Jesus. Dobre o joelho agora. Dobre os seus joelhos. Vamos aqui. Se você reconheceu que com essa palavra existem alguns erros que você cometeu e que tudo que você está passando é fruto daquilo que você autorizou o inimigo mexer na sua vida, tocar em você, peça perdão agora. E se você, ao contrário disso, não encontrou erro algum, então é permissão de Deus, ore para que você não blasfeme, para que você não murmure contra Deus. E para que você entenda que Deus é Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças, Senhor, damos a Ti, exaltamos, bendizemos e glorificamos ao santo nome do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz, glórias damos ao seu nome. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais esta palavra que o Senhor nos colocou, nos trouxe, que ela tenha tocado no íntimo, no profundo de todos aqueles que estão assistindo, assim como a mim que estive presente. Senhor meu Deus, visita essa pessoa que nesse momento está aqui se sentindo arrependida dos seus atos, dos seus maus momentos, das suas atitudes e quer haver um renovo. Escreve o nome dela novamente no livro da vida, escreve o nome dela no livro da vida, recebe ela, perdoa todos os pecados dela, dele, transforma a vida dele, visita, toca, cura, liberta, em nome de Jesus. Tem também aqueles que aqui estão, meu Pai, que não encontraram erro algum, que sentiram que tudo que estão passando é por permissão do Senhor. Então peço, Senhor, continue fortalecendo eles, que o Espírito Santo da verdade continue dando força, para que eles assim consigam chegar ao ponto máximo e ultrapassar essa nova fase e partir para um novo jogo, porque o crescimento e a salvação é o alvo. Pai, abençoa cada um que ouviu esse vídeo, essa pregação até o final. Abençoa, visita, toca, cura, liberta, em nome de Jesus. Pois somos gratos, Pai, por esse momento, por essa semana que se inicia. Somos gratos pelo nosso trabalho, nosso dom profissional e espiritual, nossa família, nosso bem maior que o Senhor nos concedeu, porque a sua primeira e única grande criação foi o homem e a mulher, e a segunda criação foi a família. Então nos abençoa, cuida de nós, Pai, em nome de Jesus e do Santo Espírito de Deus. Amém. Recebe essa palavra e não se esqueça, estamos aqui pela honra e glória do Senhor, que o nome dele seja glorificado, porque o nosso objetivo final é a salvação, mas enquanto a gente não chega lá, vamos viver o melhor dessa terra em busca da felicidade. Em nome de Jesus, que o Senhor assim o abençoe. Amém.